Governador Carlos Moisés atribui baixos índices do coronavírus em Santa Catarina em virtude de isolamento social. Estado foi um dos primeiros da União a decretar quarentena. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina volta a realizar atendimentos presenciais. Brasil registra primeiros casos de dupla contaminação de coronavírus. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Rede Municipal de Ensino de Criciúma inicia aulas remoto. Alunos que não têm acesso à internet também serão assistidos. Apoiadores do presidente Bolsonaro mais uma vez protestam contra Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Auxiliar de enfermagem luta praticamente sozinha para atender indígenas durante a pandemia da Covid-19. Europa acelera processo que prevê fim do período de quarentena. Senado aprova socorro de 125 bilhões de reais a estados e municípios. E ainda, hospitais têm adotado novas práticas para garantir segurança de gestantes e seus filhos. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O governador Carlos Moisés enalteceu a agilidade do governo do estado em decretar a quarentena em Santa Catarina. Para o mandatário catarinense, os números em Santa Catarina são baixos em virtude do isolamento social. Porém, Carlos Moisés evitou falar do pedido de exoneração do agora ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino. Pressionado pela opinião pública, o governador não falou sobre o pedido de exoneração do agora ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Carlos Moisés destacou a quarentena no estado e comemorou o fato de Santa Catarina ter sido um dos primeiros governos a decretar o isolamento social no país. Apesar das mortes registradas em território catarinense, Moisés acredita que se não fossem as restrições, os números poderiam ter sido maiores. Nós tivemos um resultado muito positivo, lamentamos essas 48 mortes, mas aqui nós poderíamos estar aí com centenas e centenas de mortes se não tivéssemos tomado nenhuma atitude. Então, houve de fato achatamento da curva, diferentemente do que afirmam algumas autoridades no Brasil, e os estados que têm praticado isso, e praticaram no momento certo, especialmente, tomaram a decisão acertada, na hora certa, no momento certo, já colhem frutos de uma curva mais atenuada, da chance de se organizar enquanto saúde pública para poder bem atender a todos os catarinenses. Apesar dos considerados resultados positivos, o governador não liberou atividades como aulas, eventos e transporte público. Para o chefe do Executivo catarinense, o achatamento da curva não pode significar relaxamento. No dia de hoje, nós deveremos ter a renovação do decreto que estabeleceu restrições das atividades aqui em Santa Catarina, e agora essa renovação deve manter todas as atividades que não estão autorizadas suspensas, ainda ou seja, proibidas de acontecerem, e por tempo indeterminado. Os decretos hoje, Santa Catarina não tem hoje praticamente circulação de transporte coletivo, seja internacional, interestadual ou até municipal, efetivo, plano. Não tem a realização de presença de aulas presenciais, a rede de ensino, de modo geral, pública e privada, não atua de forma presencial. Também não tem a realização de eventos, atividades esportivas, enfim, essas atividades devem continuar suspensas por prazo indeterminado.
Carlos Moisés liberou a volta dos servidores públicos estaduais aos trabalhos, com pré-agendamentos. Para o líder do governo, é preciso união de esforços para que Santa Catarina se mantenha com baixos índices da Covid-19. Para o mandatário, o momento mais difícil ainda está por vir. Eu costumo dizer aqui, ainda em Santa Catarina não começou. Está só no começo, está começando, nós teremos dias difíceis, teremos um inverno pela frente, por isso não há normalidade. Chamamos a atenção de todos aqui que essa é uma situação de extrema gravidade, é uma situação de extrema relevância para cada um dos catarinenses entenderem que, apesar de nós termos retomado algumas atividades com segurança, com equipamentos de segurança, com proteção, com distanciamento, regulando algumas atividades, não há normalidade. Muito importante essa condição de cada um ser corresponsável para que nada de ruim aconteça com as pessoas que a gente ama, com as pessoas do nosso relacionamento, ou mesmo com aqueles que a gente não conhece, mas que não deve expô-los, especialmente as pessoas que estão aí nos grupos de risco. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina voltou a realizar atendimentos presenciais. Confira na reportagem. Após reunião de líderes realizada neste domingo, a Assembleia Legislativa retoma a partir desta semana as sessões ordinárias e reuniões de comissões presenciais. Só serão dispensados e poderão participar virtualmente dos debates e votações os deputados que fazem parte dos grupos de risco. As atividades serão realizadas no plenário da Casa. As reuniões de comissões às terças e quartas, das 9 da manhã às 2h30 da tarde, e às quintas, das 9 ao meio-dia. As sessões serão terças e quartas a partir das 3 horas da tarde. Os servidores que também pertencem a grupos de risco deverão trabalhar em casa, obrigatoriamente. Os gabinetes parlamentares funcionarão com apenas 3 assessores, além do deputado. A Assembleia Legislativa vai adotar todas as medidas de controle de acesso dos servidores, como aferição de temperatura, uso de máscaras, álcool gel, distanciamento e higienização dos ambientes nos intervalos das reuniões e das sessões plenárias. O acesso do público externo ao parlamento continua restrito. Receber diagnóstico positivo para o coronavírus é uma situação que assusta qualquer pessoa hoje em dia. Mas imagine receber essa notícia ruim por 2 vezes. Luzes, música e muita gente dançando. Essa sempre foi a rotina da Fabiana. Ela trabalha como DJ. Mas esse estilo de vida foi radicalmente mudado pelo coronavírus. Bom, esse aqui é o meu quarto. Ele não é muito grande. É onde eu fico praticamente 24 horas. Aqui é meu cantinho onde eu mais fico. Sempre com álcool em gel. Logo que a pandemia começou a se espalhar pelo país, ela foi uma das primeiras infectadas pelo vírus. E as festas deram lugar ao confinamento. E assim eu vou vivendo esses dias aqui de isolamento. Foram 14 dias trancada entre 4 paredes. As refeições eram deixadas na porta do quarto. E depois do rigoroso tratamento, ela foi considerada curada. A história da Fabiana parecia ter um final feliz. Nossa, é como se tivesse tirado o passarinho da gaiola. Mas esse alívio durou pouco. Um mês depois, a Fabiana fez um novo teste e o resultado apontou que ela estava novamente contaminada com a Covid-19. O médico falou que deu positivo de novo, então fiquei assustada, com medo da minha mãe chegar perto de mim novamente. Casos como o da Fabiana têm intrigado especialistas do mundo todo. Será possível ser contaminado 2 vezes pelo coronavírus? Por se tratar de uma doença muito nova, nem os cientistas sabem com segurança a resposta para essa pergunta. Um virologista espanhol atestou que 14% dos pacientes infectados dão positivo quando realizam o teste novamente. E os pesquisadores buscam saber agora se isso acontece porque o vírus se recuperou ou trata-se de uma nova contaminação. Nós temos 3 possibilidades, ou o paciente
ao pegar o coronavírus, não desenvolve a imunidade adequada, ele não desenvolve o anticorpo neutralizador, o anticorpo IgG, num quantitativo, numa quantidade adequada, ou o paciente permanece com o coronavírus em estado de latência, ou o coronavírus está sofrendo mutações. Os especialistas lembram que alguns vírus permanecem no corpo da pessoa por até 3 meses após a cura, o que pode acabar influenciando no resultado dos exames. E foi justamente esse o diagnóstico recebido pela Fabiana. E ela falou que é normal e que a gente não contamina mais. Mas o drama da DJ, que parecia não ter fim, acabou virando um exemplo de ajuda ao próximo. Depois de ter a certeza que estava finalmente curada, a Fabiana resolveu doar o plasma do sangue para pesquisas que buscam um caminho para a cura da doença. O paciente curado desenvolve anticorpos contra a Covid-19 e a ideia dos pesquisadores é injetar o plasma, que é a parte líquida desse sangue, nas pessoas que estão doentes para combater o vírus. Essa pesquisa está sendo feita pelos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e pela Faculdade de Medicina da USP. Eu pensei 2 vezes, no dia seguinte eu já entrei em contato com o banco de sangue e já começou todo o processo e para mim é o mínimo que eu posso fazer para tentar ajudar a encontrar uma cura ou um tratamento alternativo para esse vírus que está devastando o mundo. E depois de receber a notícia ruim 2 vezes, agora sim, a história teve um final feliz. Mas para a alegria ser completa, ainda falta uma coisa, esse pesadelo todo acabar e ela poder voltar a tocar. A minha alegria vai estar completa quando eu voltar aos palcos e puder levar alegria para as pessoas através da música. A gente só vai poder levar alegria novamente para as pessoas no palco quando descobrirem uma vacina ou a cura, algum outro medicamento, porque eu quero voltar quando tudo estiver seguro. A seguir, a Rede Municipal de Ensino de Criciúma inicia aulas remotas. Alunos que não têm acesso à internet também serão assistidos. A segunda-feira foi de tempo bom em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva em todo o sul do estado de Santa Catarina. Nos 3 períodos, o tempo estará fechado, céu encoberto. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 21. Na quarta-feira, o dia amanhece com chuva, mas vai melhorando no decorrer do período, inclusive com a aparição do sol à tarde. A temperatura mínima ficará na casa dos 9 graus e a máxima de 17. Na quinta-feira, o sol predominará em meio às nuvens. Não há risco de chuva na região. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 17. Na sexta-feira, o tempo será firme, céu ensolarado, sem a presença de chuva e nuvens. Porém, as temperaturas continuarão amenas. A mínima será de 8 graus e a máxima de 19. A Secretaria Municipal de Educação confirmou que a rede pública da cidade começará suas aulas à distância. Alunos que não têm acesso à internet também serão assistidos. São mais de 20 mil alunos que integram a rede municipal de ensino e que, a partir desta segunda-feira, terão acesso às aulas online elaboradas pela Secretaria de Educação da cidade. As aulas seguirão um cronograma definido pelo Paço Municipal. A ferramenta Google Classroom foi testada pelos 1.600 professores da rede pública de Criciúma que ajudaram a desenvolver as metodologias não presenciais. O cronograma montado pela Secretaria de Educação criciumense estabeleceu dia e horário para cada disciplina com a intenção de facilitar o uso da plataforma pelos estudantes. Para montar o programa, o governo da cidade, através da Diretoria de Tecnologia e Inovação, firmou uma parceria com o Google for Education. Foram criados e-mails de mais de 20 mil alunos
e também e-mails dos quase 2.000 educandos. Posteriormente, foram cadastradas 900 turmas de toda a rede municipal. Para alunos que não têm computador em casa ou acesso à internet, a Secretaria de Educação montou uma logística especial. Para estes casos, pais ou responsáveis deverão ir à escola dos seus filhos de 15 em 15 dias para buscar todo o material que estará impresso. O presidente Jair Bolsonaro acenou para apoiadores ontem no Palácio Presidencial e voltou a criticar governadores favoráveis às medidas de isolamento social em meio ao avanço do novo coronavírus no país. Ao lado da filha Laura, o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou centenas de pessoas reunidas em frente ao Palácio do Planalto neste domingo. Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro acena para apoiadores e declara que quer um governo sem interferência. Foi uma manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, em defesa da democracia, da liberdade. Quer um governo sem interferência, que possa trabalhar para o futuro do Brasil. Apoiadores chegaram a subir a rampa do palácio para cumprimentar o presidente. Muitos voltaram a defender uma intervenção militar no país e gritaram palavras de ordem contra o líder da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o agora ex-ministro Sérgio Moro. O presidente voltou a criticar governadores que defendem as medidas de isolamento social contra o avanço do novo coronavírus. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fome, desemprego, miséria. Isso não é bom. As falas de Bolsonaro vêm no momento em que o país enfrenta um surto aparentemente incontrolável da Covid-19. De acordo com especialistas, o país ainda está a algumas semanas do pico da pandemia. Em uma comunidade indígena localizada às margens da floresta amazônica, uma auxiliar de enfermagem é responsável por garantir que a cultura de seu povo resista diante de mais de uma ameaça externa, o novo coronavírus. Todos os dias, a auxiliar de enfermagem Wanda Ortega sai de casa assim, com máscara e um cocar de penas azuis. Ela caminha pelas ruas de terra da comunidade Parque das Tribos em Tarumã, perto de Manaus, e monitora a saúde de idosos enquanto a pandemia da Covid-19 deixa um rastro de mortes no estado. Ortega tem 32 anos e trabalha em um centro médico em Manaus. Pertence à etnia Witoto e usa o tempo livre para atender moradores sem cobrar nada. Nós estamos sem assistência nenhuma. Sou eu que estou fazendo esse trabalho de dar apoio para os nossos parentes. Aqui tem parentes com pressão alta, com diabetes, que não estão podendo ir nas unidades básicas, né? A comunidade Parque das Tribos é formada por cerca de 2.500 indígenas de 35 grupos étnicos diferentes. Todos eles vivem em casas precárias instaladas às margens da floresta amazônica, onde pouco ou quase nenhum medicamento chega. Estou monitorando mais de 40 pessoas na comunidade e 5 casos mais graves, né, que são idosos já que têm hipertensão, diabetes. Muitos não estão tomando remédio porque não podem ir pegar o seu medicamento. O lema da colaboradora é "A vida dos povos indígenas importa", uma inspiração que veio do slogan Black Lives Matter, usado por militantes negros nos Estados Unidos. Os instrumentos de trabalho são um monitor de pressão arterial e, principalmente, um telefone celular. É através dele que Ortega faz contato com médicos de São Paulo que atendem os pacientes por videoconferência. Um retrato da pandemia em locais de quase extremo isolamento. O povo indígena não tem transporte como muita gente tem, né? Que tem condição de ter seu carro, outras coisas que precisa para levar para o hospital. E eu estou aqui sem nada. Por isso, sei como eu vou. Eu doente, eu vou sair para o hospital a pé? Será que até ônibus de que o velho não pode mais ir, como dizia o primeiro, né? Aí dificultou tudo para a gente. O trabalho em conjunto com outros moradores se tornou uma força a mais na luta pela sobrevivência. Trabalha com a produção de máscara
para doar aos parentes aqui da comunidade, porque a gente vê a necessidade, né, e a importância da máscara dentro da comunidade. A chegada da pandemia se tornou um novo desafio para os povos indígenas e Ortega sabe quão perigosa pode ser a Covid-19. Um povo dizimado por diversas vezes ao longo da história do Brasil e que se torna ainda mais frágil diante de contaminações vindas de fora. A Europa, com a Itália à frente, iniciou hoje a flexibilização das restrições impostas a milhões de habitantes para frear a propagação do coronavírus. Mas outras regiões, como a América Latina, sofrem os efeitos do combate à doença. A Europa iniciou nesta segunda-feira a flexibilização das restrições impostas a milhões de habitantes para frear a propagação do novo coronavírus. Na Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, as autoridades suavizaram o confinamento com a esperança de reativar uma economia devastada pela Covid-19. Mas a abertura é prudente. O comércio varejista segue fechado e bares e restaurantes só têm autorização para a venda de refeições, com retirada dos clientes. Por outro lado, os cidadãos podem encontrar parentes que vivem na mesma região. Na Espanha, os habitantes começaram a voltar às ruas no fim de semana. Em Portugal, o governo autorizou nesta segunda-feira a reabertura de pequenos estabelecimentos comerciais, mas as pessoas precisam usar máscaras nas ruas e nos transportes públicos. Na França, a flexibilização do confinamento começará em 11 de maio e acontecerá por regiões. O fim das restrições também começou na Alemanha. Vários países, como a Áustria, realizam a reabertura progressiva das escolas. O desconfinamento deve ser lento em todo o mundo, a menos que uma vacina contra o novo coronavírus seja aprovada em breve. De acordo com a Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical, atualmente estão em desenvolvimento mais de 100 projetos de vacinas contra a Covid-19, 10 deles já na fase de testes clínicos. A seguir, hospitais têm adotado novas práticas para garantir a segurança de gestantes e também dos seus filhos. O Senado aprovou um projeto socorro bilionário para estados e municípios do país. A ação vem de encontro às necessidades dos governos que foram deflagradas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Os senadores aprovaram o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que prevê auxílio emergencial da União aos municípios e estados pela perda de arrecadação provocada pela pandemia Covid-19. O pacote financeiro de auxílio emergencial prevê 125 bilhões de reais que podem ser utilizados em renegociação de obrigações com a União e bancos, e em especial em ações em saúde e assistência social. O auxílio aprovado foi apresentado pelo relator, senador Davi Alcolumbre, e substitui a proposta original defendida pelos municipalistas. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o texto aprovado prevê decreto de calamidade para todos os estados, facilita o acesso a transferências voluntárias e operações de crédito, suspende o pagamento de dívidas e de operações de crédito interno e externo e possibilita a securitização de contratos de dívida. O texto aprovado no Senado não foi o acordado com os municipalistas. A matéria sofreu alterações, o que reduziu a participação dos municípios. Segundo o presidente da Federação Catarinense de Municípios, Saulo Esperotto, o projeto anterior mantinha a divisão de 54% de repasse aos estados e 46% aos municípios. O projeto aprovado ficou em 60% para o estado e 40% para os municípios. Com isso, segundo tabela cálculo da CNM, os municípios catarinenses devem receber em torno de 896 milhões de reais.
A mudança na aprovação da proposta reduz o recebimento de recursos para os municípios brasileiros em 5 bilhões de reais e para os de Santa Catarina em 195 milhões de reais, cerca de 18% a menos do que o pleiteado. As incertezas sobre o novo coronavírus ainda são muitas, especialmente para as futuras mamães e seus bebês. Muitos hospitais têm adotado novas práticas para garantir a segurança da mãe e também do filho. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. De um lado da linha, os médicos e o bebê. Não tem mais o fungo, também não tem mais a bactéria. Então hoje a gente tira um antibiótico e a gente já dá para passar o antifúngico. A partir de amanhã já vai pela boquinha, tá? Outro, a mãe ansiosa por notícias sobre o filho. Ela estava respondendo, tudo bem mais em paz pela casa, média aos poucos mesmo, né? Agora, o resultado da cultura, que é a segunda negativa, tem previsão que sai, doutora? A pequena Milena nasceu com um problema no coração e ela faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. Por isso teve que ficar isolada na UTI de um hospital de São Paulo. Nem os pais podem ter contato. E as minhas experiências mostram a efetividade do método, as famílias realmente participam, a comunicação tem se demonstrado efetiva, clara, e a participação deles é muito boa também. E a gente também tem um outro tipo de videochamada que é feita no final da tarde, e a gente tem visto resultados bem interessantes, né? A gente vê avós acarinhando bebês verbalmente, irmãos fazendo também gracejos, brincando com os irmãos e orações. E eu entendo que isso possa ter realmente um impacto muito favorável no bebê e, com certeza, isso tem um impacto muito favorável na cabeça e na psique e no sofrimento dessas famílias. A ameaça da Covid-19 tem mudado a rotina nas maternidades do país. A alegria pelo nascimento de uma criança agora é dividida com a preocupação com o vírus. Ainda não há um estudo detalhado sobre os riscos que o novo coronavírus traz para as gestantes. O que se sabe de fato é que a mãe não passa a doença para a criança enquanto ela ainda está na barriga, como acontece, por exemplo, com o Zika vírus. Mesmo assim, especialistas defendem o isolamento das mulheres grávidas. Gestantes agora são consideradas grupo de risco. E o que acontece é que a gestante, se pega o coronavírus no final da gestação, ela pode transmitir para o bebê. Então, o bebê já nasce com o coronavírus. Já há relatos de bebês que nasceram com quadro respiratório e com a sorologia positiva para o coronavírus. A Camila já convive com essa preocupação. Ela espera pelo primeiro filho, está grávida de 3 meses e a alegria se mistura com apreensão pelo momento. Estamos tendo todos os cuidados de uma pessoa normal, passando álcool em gel, lavando a mão, isolamento social, não estamos saindo de casa nem nada. Mas estamos tendo que ter o cuidado redobrado nas idas ao médico no pré-natal. Os pais, avós e tios terão que ter cuidado e paciência para ver o recém-nascido. Uma das principais dicas dos médicos é não ir ao hospital para diminuir o risco de contaminação. E mesmo em casa, o contato só deve acontecer depois de um tempo de isolamento. A gente tem que ver se essa gestante, se ela tiver qualquer indício, qualquer sinal de gripe, né? Ela é colocada já no isolamento, ela tem que ter algum sintoma clínico, ela é colocada no isolamento, por quê? Porque como o bebê pode ser portador, o bebê no berçário também tem que ficar em isolamento, longe dos outros bebês para não contaminar os outros bebês. Correto. E caso não haja essa suspeita, o pós-parto, como ele é tratado? Porque a gente vê muitas fotos, por exemplo, muitos registros na internet de avós que conheceram os netos pelo vídeo, de pais que estão tendo contato pelo celular. Quais são as recomendações pós-parto para os familiares e para o próprio pai e a mãe, em caso de suspeita e caso não haja suspeita? É isso aí. Bom, em caso de suspeita, a mãe tem que ficar isolada, bebê isolado, ninguém vê ninguém, certo? Tá. Agora, se a gente não tem suspeita numa situação normal, o que se recomenda? Que ninguém vá à maternidade, porque a gente tem aquela mania, aquele hábito de todo mundo ir para a maternidade para ver o bebê, para visitar o bebê. Não, gente. Quanto menos pessoas andando, saindo de casa e andando em hospital, melhor. Então, a gente espera que fique na maternidade quem? O pai, a mãe
e o bebê. E aí depois, como é que os avós vão ver? Gente, vão ver pelo FaceTime, né? Vão ver pelo celular, tá bom? Um cuidado que tem sido tomado no mundo todo e nem por isso tem desanimado ou diminuído o amor da família, principalmente dos avós. Essa foto foi tirada nos Estados Unidos pelos avós da criança, que acamparam no estacionamento do hospital para ver o primeiro neto. Essa outra, na Irlanda, emocionou o mundo. Um idoso conhece a neta recém-nascida pelo vidro da janela. A tecnologia tem ajudado a diminuir a angústia por não ter contato com os bebês, como aconteceu no Hospital de São Paulo. Eu achei muito importante, eu achei muito humano, que de alguma forma pensaram da gente estar presente ali dentro da UTI com os bebês. A gente pode participar das multi, tirar dúvidas sobre o quadro clínico da nossa filha e depois ver ela. É muito bom. Eles garantem, vale a pena abrir mão desses primeiros momentos após o nascimento para desfrutar uma vida inteira de amor que virá depois. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.